E hoje nós vamos falar de função exponencial, um assunto que deixa muita dúvida na cabeça de muitos estudantes. Aprenda a função exponencial desde o início e acompanhe nossa sequência de aulas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se logo aí no canal, ative o sininho para não perder nenhum detalhe, pois temos aula todos os dias às 18 horas. Então, pessoal, vamos lá! O que é uma função exponencial? Uma função exponencial, ela é uma função definida da seguinte maneira: y é igual a f de x, que é igual a elevado a x, com a pertencente aos números reais, tal que o a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então a função ela é definida em reais, ou seja, a imagem e o domínio dessa função tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Então x pertence aos reais e a elevado a x também pertence aos reais. Eu vou agora esmiuçar isso aí para você vai compreender isso aqui tudo de uma maneira bem simples, bem rápida e bem prática. Memorize só o esqueleto inicial de uma função exponencial. Isso aqui é a estrutura básica da função, que é y igual a f de x, que é igual a elevado a x. Se você compreender tudo desde a condição de existência, você não mais erra nenhuma questão de função exponencial. Então aqui a primeira coisa que você tem que saber rigorosamente é que a base da função exponencial, que é o a, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Perfeito, pessoal? Mas também ela pode ser 0,7. É também uma base que satisfaz a condição de existência. Ela pode ser 1,3. Pode sim. Perfeito? Então vamos aqui. Olha aqui para essa imagem que nós temos aqui a função exponencial y igual a elevado a x. Pessoal, a imagem da função é exatamente o y. O y ele pertence aos reais não nulos. Perfeito? Ou seja, o y, a imagem, ela é estritamente positiva. E o domínio, que é o x da função, que é exatamente esse expoente aqui que está em cima do a, ele também pertence aos reais. Aí você deve estar se perguntando, e quem é o conjunto dos números reais? Então vamos aqui para essa nota. O conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais Q e dos conjunto dos números irracionais I. Então a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, nós temos os números reais. Ou seja, são todos aqueles números que possuem raiz quadrada, certo? E que essa raiz quadrada é exata, tá certo? Então, se você pegar um número, por exemplo, 0,7 ou o número 1/3, também pertence aos números reais. Tá bom? Então essa nota aí é para você já ficar compreendendo que é para quando chegar na questão dos gráficos você já está sabendo dominar e sabendo mexer bem, tá certo? Olha aqui esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês de alguns tipos de função exponencial. Observe aqui, ó, 25 é igual a 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. Então, pessoal, por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Nessa função aqui, quem é o y? É 25. E quem é o x? É exatamente o 2. O x é o domínio da função. O 2 pertence aos números reais. Ok, correto. Y igual a 25 pertence aos números reais não negativos. Perfeito. Y igual a 25 é um número estritamente positivo. Agora vamos aqui embaixo. F de x igual a 2 elevado a x. É uma função exponencial? É, porque a base dessa função, o número 2, satisfaz a condição de existência, que é ser maior do que zero e um número diferente de 1. Agora vamos aqui para o terceiro exemplo. F de x igual a 0,7 elevado a x. Também é uma função exponencial. Agora esse outro exemplo aqui. F de x igual a 1/3 elevado a x. Isso é uma função exponencial? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você. E eu já vou lhe respondendo que também é uma função exponencial. Se você olhar aqui a condição de existência, 1/3 ele satisfaz a condição de existência, pois ele é a base, que eu vou chamar de A, ela é maior que zero e ela é também diferente de 1. Então agora vamos olhar, aprender a construir os gráficos.
O que é o gráfico da função exponencial? Nada mais é do que uma curva situada acima do eixo das abscissas, que é o eixo x. Isso eu estou falando do plano cartesiano, perfeito, pessoal? Pois a imagem y dessa função é estritamente positiva. Eu vou colocar agora para você aqui as duas situações. Vou iniciar com a primeira situação e partindo dela nós vamos para a situação 2 e você vai compreender. Então está aqui o gráfico da função exponencial. Observe aqui, quando A for positivo, ela vai ter este formato, essa configuração aqui ascendente, ok? Essa função aqui ela é uma função crescente. Por quê? Porque a base é positiva. Quem é a base dessa função exponencial? É exatamente o número 2, que nós vamos marcar aqui agora. Ó. Esse número 2 ela é a base da função exponencial. Agora aqui essa segunda opção, qual é a segunda opção do gráfico da função decrescente? Você observa que a base 0,7 ela é um número que está compreendido entre 0 e 1. Toda vida que acontecer essa situação em que a base ficar entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente e o gráfico vai ser exatamente como está demonstrado aqui na imagem. Perfeito, pessoal? Daqui a pouco eu vou te mostrar como que a gente vai construir esse gráfico. Observe aqui isso aqui que eu estou marcando agora, você está observando o que está marcado em verde. O y da função ele é estritamente positivo e o x também ela é positivo pertencente aos números reais. Observe aqui o que foi que eu marquei aqui. Se eu marcar aqui esse ponto, ela vai ter um valor de x positivo e um valor de y positivo. Qualquer valor de x que eu pegar aí e assinalar a sua imagem correspondente, essa imagem vai ser exatamente sempre positiva. Por isso que a gente diz que a curva ela está sempre situada acima do eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, que é o eixo x, pois a imagem dessa função ela é estritamente positiva. Pessoal, se o A for positivo, como eu já falei, a função é crescente. Se o A estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. O A é exatamente a base da função exponencial. Tá compreendido? Então espero que eu esteja aí te passando direitinho. Vamos ver aqui esse exemplo. Observe as funções exponenciais abaixo e diga se ela é uma função exponencial crescente ou decrescente. Nós temos aí duas funções. A primeira função f de x igual a 2 elevado a x. Eu observo aqui essa base, que é exatamente o número 2. Essa base aqui ela é o número a, que qual é a condição que está aqui, o que é que nós estamos vendo aqui nessa base 2 e nessa base da segunda função aqui igual a 1/3. Ora, eu já estou vendo aqui que a segunda função é 1/3, o A está entre 0 e 1. E na primeira função, o A é maior que 0. Essa função aqui, ela é uma função crescente, a primeira função. Por quê? Porque o A é maior do que 0. Se eu for olhar agora para a segunda função, na qual eu tenho aqui 1/3, eu observo que o A está entre 0 e 1, ok? Ele é maior que 0 e ele é menor do que 1. Essa função é uma função decrescente. Então, para você identificar se a função exponencial é crescente ou decrescente, basta você olhar para a base do exponencial, que é exatamente 1/3 ou 2, nesse caso que eu expliquei. Agora vamos aqui, vamos construir o gráfico da função exponencial dada por f de x igual a 2 elevado a x, com esta função definida em reais e reais. Pessoal, para a gente construir o gráfico da função exponencial, a gente tem que construir essa tabela que eu vou mostrar aqui para vocês. E essa tabela você vai arbitrar aqui esses três números. Sempre você pode fazer isso que vai dar certo. Você bota aqui na primeira opção, na primeira linha, o número 1, depois o número 2, depois o número 3. E aí você vai substituindo esses valores de x dentro do esqueleto da função exponencial que a questão der para você, certo? Nesse caso aí, a função é f de x igual a 2 elevado a x. Eu vou substituir aqui o primeiro número que eu coloquei, que é 1, e eu tenho que 2 elevado a 1 é 2. Aí o que é que eu vou fazer? Eu venho e anoto o número 2 aqui do lado do 1 nessa minha tabela aqui. Por quê? Porque esse número 2 que eu achei agora, acabei de achar, ele é exatamente a imagem da função que corresponde aí ao y da função, perfeito? Então você anota aqui do lado do x
o valor 2. Aí já passa para o segundo e a nota f de 2 é igual a 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que corresponde ao número 4. Você vem na tabela, já anota aqui o valor correspondente ao y e já vai substituindo a de baixo, que é f de 3. f de 3 é igual a 2 elevado a 3, que corresponde a 8. Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então você anota o 8 aqui embaixo, do ladinho do 3, e aí você vai formar esses três pares ordenados que eu vou já estar anotando para você. O primeiro par ordenado é 1, 2 ou 1,2. O segundo par ordenado será exatamente o 2 e o 4, que eu vou chamar de 2,4. Eu vou estar aqui anotando para você. E o terceiro par ordenado é exatamente esse aqui de baixo, que tem o x igual a 3 e o y igual a 8, que vai ser 3,8, que corresponde ao terceiro par ordenado, que eu vou anotar aqui agora. Perfeito, pessoal? Então agora vamos montar aqui o gráfico. Eu vou fazer exatamente o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo das ordenadas, que é o y, que é exatamente isso que apareceu agora. E aí, pessoal, o gráfico ele vai ficar com essa configuração que eu vou estar aqui te mostrando agora. Ele vai ser um gráfico crescente, por quê? Porque a base desse exponencial aqui é 2, é um número maior que 0, e eu vou ligando aqui. Quando o x for 1, eu tenho o y igual a 2 aqui nessa coluna correspondente aqui. Então eu marco x aqui embaixo, y aqui em cima, e aí depois eu venho para o segundo, que é 2, eu marco 2 aqui embaixo, 4 aqui em cima do eixo y, perfeito? E eu vou agora para o terceiro, vou marcar aqui exatamente o 3 aqui embaixo e o 8 aqui em cima no y. Você está observando que o gráfico ele recebe exatamente essa configuração aí ascendente. Isso é um gráfico da função crescente, que esta é uma função crescente, pois o a é maior que 0, e essa função crescente é uma função exponencial, perfeito? Então você acompanha aí as nossas próximas aulas, que nós vamos trazer mais exercícios, inclusive com problemas envolvendo as funções exponenciais. Essa aqui é a primeira aula de função exponencial. Espero que você esteja compreendido aí alguma coisa. Se não, você pega aí, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou te ajudar com todo prazer. Deixa esse comentário que eu vou te ajudando. Não esquece de se inscrever aí no canal, exatamente para ficar acompanhando aqui tudo que postamos, as nossas aulas, e principalmente deste assunto de função exponencial. Até a próxima, pessoal.